Sim Podcast. Fala aí, galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o seu podcast de negócios, podcast que leva até você todo aquele conteúdo que eu, você, todos nós gostaríamos de ter tido acesso antes, para que nós pudéssemos não cometer os erros que nós cometemos e sim nós cometemos os mesmos acertos dos convidados que vêm até aqui, gente que está colocando a pele em risco, que está no jogo e está jogando o jogo com sucesso. E a gente tem hoje um episódio super especial e eu quero que você, se você ainda não preparou papel e caneta, prepara, porque esse episódio vai ser literalmente uma aula, porque a gente trouxe um professor para estar aqui conosco e já já eu vou falar para vocês quem é. Mas antes eu quero falar dos nossos patrocinadores. Você que tá... Eu quero até perguntar, Lucas, tá dando para ver daí? Ou só dá se abrir na câmera geral? Na geral, pois transfere aí para a câmera geral. Você que está nos assistindo e não só nos ouvindo aí no YouTube, vou até olhar para essa câmera aqui. Olha aqui o que é que tem na mesa aqui. A gente tem uma apoiadora nova, gente, que está com a gente, que é a Manu que faz. Já já a gente vai experimentar aqui simplesmente o pudim de brownie. Olha aí, cobertura de chocolate, pudim de brownie, Vasco, já já você vai fazer as honras aqui, viu? E a gente tá com a Manu que faz, se você quer conhecer os pudins que os nossos convidados a partir de hoje vão receber aqui, já entre em contato no @ a Manu que faz no Instagram e você vai conhecer as delícias que ela faz, tá? E a gente também tem aqui o patrocínio da 2P Treinamentos e da Golden Cloud Technology, que no decorrer do programa a gente vai falar um pouco mais sobre eles. E sem mais delongas, vamos falar do nosso convidado de hoje, tá? Ele que é engenheiro civil formado pela Unifor, licenciado em física pela UES, professor de matemática e física há 36 anos. Eu vou dizer para você que se você mora no Ceará, você está em duas categorias. Ou você foi aluno dele ou você conhece alguém que foi. Não tem para onde correr. Ele é autor de livros didáticos de matemática e física de um dos maiores sistemas de ensino do Brasil, que é o SAS, e a principal e sempre em construção, a formação que ele mais vive, a eterna pai de 3 filhas maravilhosas, a Marina, a Laís e a Aline. Ele também tem uma outra coisa que ele não colocou no currículo dele aqui. Ele também foi meu primeiro patrão e a gente vai falar um pouco sobre isso também. Professor Vasco Vasconcelos, seja muito bem-vindo, meu amigo. Aí sim, hein? Metade do episódio foi só a apresentação, viu? Rapaz, e você pediu, eu ainda perguntei. Eu digo, tá no tamanho. Com muita emoção, Lucas, que eu recebi esse convite. Era uma das metas do ano, sabe? De estar junto de gente que vence, gente que inspira, gente que estimula, gente que resgata. Sei lá, faltam adjetivos aí e verbos, né? Para definir todo esse movimento que você faz parte. E, assim, é sempre bom estar perto de gente que faz, né? E eu digo que para minha vida, aí sim, finalmente realizei, era um sonho, tá? Não tenho a menor vergonha de dizer isso, não. Desde quando você começou a fazer o podcast, que eu ficava vendo, eu via esse menino passar por várias etapas da vida, trabalhamos juntos no Colégio Vasco, trabalhamos juntos no Aritzá, e você vê o mega inspirador que você sempre foi, né? Um estudioso, e uma pessoa de uma didática fora do normal, tá? Então, obrigado pelo convite, estou muito honrado. Aí é brincadeira, aí o cara começa o episódio deixando a gente sem graça, aí não tem graça, né? Bom, Vasco, que bacana, cara. Eu fico muito feliz, você sabe que a recíproca e a admiração é verdadeira, e ouvir você falar da minha didática, o professor que foi o cara que me ensinou muitas coisas desde a minha adolescência, é uma honra. Mas, cara, vamos falar aqui um pouco sobre essa
caminhada empreendedora dentro da educação que você tem aqui dentro do estado do Ceará, uma história altamente inspiradora para os nossos ouvintes, que tem muita gente que estava ansiando por esse papo também aí do outro lado, e a gente vai realizar isso daí hoje. Então, cara, vamos, eu queria começar, tem a pergunta que dá nome ao podcast. Nessa caminhada de 36 anos, qual foi o grande momento, aí sim, do Vasco? A pandemia. Pandemia? Onde... Explica aí pra gente. Onde o Vasco estava adormecido e aproveitei, digamos assim, um problema para resgatar um estímulo. Então, comecei durante a pandemia a dar muita aula de graça. E ali, ao mesmo tempo, não existe almoço de graça, né? Sim. Eu estava aprendendo a usar as ferramentas digitais, né? Que hoje é o meu segundo negócio, né? Então, eu usei, tinha gente disposta a assistir às aulas e eu estava disposto a aprender a mexer as ferramentas. Então, não podia aglomerar, ainda tinha na época um cameraman, uma pessoa para editar e tudo, e você vai aprendendo. Então, hoje, quando eu estou dando aula no curso, que voltou a se chamar Curso Vasco depois da pandemia, eu trabalho só. Eu transmito, as aulas já saem prontas depois, porque você usa as ferramentas certas, e ao invés de ficar tentando reinventar a roda, por que não olhar para tantos exemplos bons? Então, para mim, a pandemia ela foi o momento aí sim da minha vida. Aí sim, hein? Cara, quando você traz isso daí é muito importante, porque a gente vê pessoas dizendo, eu já recebi inúmeros empresários que falam, né, que obviamente o momento mais desafiador deles, inclusive alguns, né, a gente recebeu aqui, por exemplo, um dos episódios muito bacanas, né, que foi com o dono do Floresta, e ele fala exatamente que foi o momento mais difícil, mais desafiador. Aí você apresenta para mim como o seu momento de grande virada, né, de grande sacada. E isso diferencia muita gente. Quando você olha para a situação de crise, você cria, né, você traz um cenário novo, um novo momento. E uma das coisas que você trouxe aí, que a gente estava até falando aqui nos bastidores, que foi o renascimento da marca. Eu queria que você falasse um pouco pra gente como é que foi isso, como é que estava antes esse teu posicionamento no digital, ou como é que você fazia esse trabalho, e como foi essa virada e esse retorno do Curso Vasco. O Curso Vasco nasceu em 1990, oficialmente, né? Extraoficialmente em 1900. Camila estava nascida em 1990? A Camila que é responsável aqui da agência Fronteira, que faz a comunicação. Em 94 eu casei. Então, nasceu em 1990, extraoficialmente, ou oficialmente, né, empresa registrada. Extraoficialmente, eu já dava aula desde 1987, quando eu entrei na faculdade. E, de novo, né, tinha gente querendo aprender, eu sempre quis ser professor, sempre. Eu brincava nas férias de dar aula particular para os meus amigos. Então, eu fui aprimorando esse lance. Deus me proporcionou de ter alunos bem desafiadores no começo. Eu fui professor de um aluno que tinha sofrido um acidente de carro e tinha perdido uma parte do encéfalo, não sei dizer a palavra certa. Eu sei que algo que era relacionado à memória. E eu acompanhei esse menino no primeiro, no segundo, disseram que ele só iria até o 8º ano, que era o que tinha na época, né? E com ele eu digo, peraí, vamos ver aqui, por que que... Então, estudar não é decorar. Se ele tinha problema de memória, vamos aproveitar essa oportunidade e criar uma nova linha, a linha da compreensão, que é o que rege meu trabalho até hoje. Então, oficialmente de 90 até 2006, tá? O Curso Vasco, em 2000 nasceu o Colégio Vasco também, teve uma vida muito curta, mas... o colégio em si teve... 6 anos. 6 anos. Desses 6, 4 eu estive lá. Esteve conosco. E tem uma... diferentemente do... Aqui no Brasil o pessoal tem uma cultura muito do saudosismo, das coisas de lutar até a última gota. Não, o que dá certo, o que não dá certo,
você parte para outra, porque tem que gerar, tá entendendo? O entra e o sai tem que dar positivo no final, né? Perfeito. E a gente estava sendo meio que engolido pelas escolas grandes, né? Muita oferta de bolsas, de tudo. Era um movimento da época e eu acho que é inerente ao negócio, entendeu? Você está incomodando, use suas ferramentas. E não vi nada de errado nisso, apenas pensei, eu digo, esperar quebrar, esperar virar uma coisa, não. Se você não pode lutar, junte-se a eles, né? E foi assim, a gente tomou essa decisão em 2006, em setembro de 2006. A gente tomou a decisão, foi assim, inclusive, por mais dolorosa que seja, o time todo que fazia parte, você ainda estava com a gente lá na época, eu disse, turma, vai ser em alto estilo. A gente vai até o baile de formatura, tudo em alto estilo, lá onde foi, que era sempre um grande buffet, com tudo. Sem negócio de choro nem vela, a vila é para celebrar, é para você aprender a transformar tudo limão na limonada, né? E aí eu fui trabalhar em aproximadamente 7 escolas, tá? Todas me deram muitos apoios de comprar as coisas do curso, comprar material de auditório, ar-condicionados, carteiras, até a quadra foi vendida, né? Então, aí eu disse, vou saber como é. Foi meu primeiro emprego, né? Eu nunca tinha trabalhado para ninguém até então. E difícil, uma trajetória difícil, porque você às vezes chega no meio onde as pessoas não têm o espírito de dono, o senso de dono. E quantas vezes eu ouvia dizer, isso aí não é teu não, para que esse exagero e tal? Eu digo, não, o colégio não é meu, mas o Vasco CPF que está trabalhando para essa escola, ele é também um CNPJ na frente de muita gente. E assim, eu acho que o curso Vasco, pelo fato dele ter continuado pequeno, eu continuei dando aula não mais de todas as matérias como eu tinha uma equipe grande, mas só matemática e física. E fiquei com a turminha e tudo, mas não usei mais meu nome. Em um determinado momento não usei. Vasco, eu queria fazer uma pausa na história, só para eu não perder o insight em cima disso daqui que você está trazendo, porque você trouxe um movimento que talvez o público que ouve o Aí Sim, a gente tem muitos gestores, muitos gerentes, muitas lideranças que acompanham, muitos vendedores também, até por conta dos seguidores do Lucas, né, que é um público também formado por vendedores. E você está trazendo uma realidade que pouca gente conhece, que é a realidade da vida de professor, que é trabalhar em várias culturas diferentes. Tá certo? Você foi trabalhar em 7 escolas. São 7 empresas com 7 regras, 7 camisas. 7 camisas diferentes. E uma das coisas que você coloca aqui é que você se portava ali muito como um dono daquilo. E não só isso. Você coloca assim, não, eu sou aqui um CPF, mas por trás já foi um CNPJ e você ainda enxergava a marca. O nome, né? O nome é o nome Vasco que está aqui circulando, né? Exatamente. Então, se cada profissional entender que, rapaz, é o meu legado, e uma das coisas que quando a gente trabalha desenvolvimento de liderança nas nossas mentorias, nas nossas formações, é o entendimento de que todo grande nome, todo grande empresário, o Abílio Diniz, só foi o Abílio Diniz pelo que ele fez dentro do Pão de Açúcar. Então, o Pão de Açúcar se tornou enorme e o nome do Abílio Diniz veio junto. Então, se eu consigo entender que é fazendo grandes negócios, fazendo empresas crescerem, fazendo viradas, fazendo retomadas, hoje o João Adib é o João Adib porque a CIMED está se transformando nesse gigante de resultados absurdos. Então, só vai crescer o CPF se a empresa estiver entregando resultados, se a coisa estiver muitos fluindo, CPFs, né? Muitas pessoas elas confundem, elas esperam um reconhecimento para brilhar, elas não se fazem ver. Sim. Então, oportunidades se criam, quem não é visto não é lembrado. E não é só um elogio, um reconhecimento público, existem várias maneiras da empresa chegar e dizer, olha, você é um cara diferenciado. No seu olerite, né? Nos convites que você recebe,
em cada oportunidade de você sair do seu ambiente de trabalho. O meu nome hoje, eu tenho alunos de vários estados assistindo aula comigo ao vivo. Lá no curso eu estou dando aula ao vivo aqui para a minha turma de 60 alunos e tem mais outro tanto no online, ao vivo, de outros estados. Como é que essas pessoas me conheceram? Então, foi a oportunidade que o Aritsá me deu ao me colocar como autor do SAS e me colocar como palestrante nacional nas escolas. Então, essa para mim foi um grande reconhecimento. Né, de você chegar, éramos um corpo enorme de professores, nem todo mundo topava, mas assim... Quantos professores de física mais ou menos naquela época? 10, mais ou menos, né? Devia ter uns 10 a 15 professores. E assim, as oportunidades aparecem. Ah, mas eu não vou voltar para casa num sábado. Gente, a colheita vem, mas tem que plantar, né? É muito bom isso de você dizer, eu não vou voltar para casa no sábado, porque hoje a gente vê uma galera, e aí é possível que você que está do outro lado vai me criticar por causa disso, mas eu não sou um defensor do equilíbrio. Uhum. Eu não sou um defensor do equilíbrio, porque se você quer alcançar sucesso em alguma área da sua vida, você vai precisar desequilibrar em algum momento. Isso precisa ser uma opção da pessoa, ela não pode ir numa manada, isso tem que ser uma opção. É por isso que existem os X, os Y, os Z, tá entendendo? E os vários níveis. As pessoas só chamam o outro de sortudo, não olha quais foram as opções, né? É isso. Então, e é muito massa você trazer isso, de entender que, meu amigo, primeiro você se esforça, primeiro você entrega um resultado e depois vai vir um reconhecimento, depois vai vir ficar só esperando. E outra, tem que saber fazer a leitura. Nem sempre esse reconhecimento precisa ser uma coisa pública. Sim. Muitas vezes você receber... sei lá, uma mensagem no dia do seu aniversário do dono da empresa, que é uma coisa que não é normal. Mas, rapaz, que coisa distinta. Né? E se tratando de uma empresa com mais de 1000 colaboradores, você receber uma mensagem particular... você diz, meu Deus, né? E assim, quando eu pedi demissão do Aritsá, no final do ano passado, passamos por um momento muito difícil na minha vida pessoal, que foi a perda do papai, e no mesmo momento quase perdi minha esposa, né, que teve uma urosepse, 30 dias na UTI, 25 dias em coma, morre, não morre, aquela coisa toda. Aí eu disse, espera aí, vamos reorganizar aqui. Eu digo, quantos cafés da manhã eu tomava em casa por semana? Quantas vezes eu almoçava em casa por semana? Nada, não tinha nada. Aí eu digo, espera lá. Aí procurei meus gestores e disse, turma, chegou a hora de eu viver de novo um pouquinho minha família, eu estou caminhando por 60 anos, eu preciso... E assim, qual não foi minha surpresa? Não só a forma gentil com que receberam, porque verdade sempre é um negócio, você ser verdadeiro, você ser transparente, sempre é a melhor forma, né, de você se portar. Que eu fui, assim, eu nunca tinha visto lá na escola, eu avisei que eu ia sair em outubro, e eu continuei nas atividades da escola até dezembro, quando eles precisaram, né, para as aulas todas. E Vasco vinha para a festa do Natal, Vasco vinha isso. Quando eu fui, olha, a festa do Dia dos Professores do ano que vem, você é nosso convidado, não sei o quê. Então, é muito legal você saber que você deixou uma porta aberta, sabe? Então, será que isso aí não foi fruto dessa visão diferenciada de você ser... pela empresa, porque há essa cultura de que o patrão é meu inimigo. Não, meu inimigo, ele que me paga, ele que me dá a oportunidade de crescer, né? Então é uma cultura muito, muito errada, né? Muito errada. E aí você disse que você estava você estava usando umas marcas, fazia esse trabalho, foi fazer essas palestras e você não usava o nome Vasco no digital, né? Para atingir esse pessoal. Nem via como possibilidade. O que era que você usava, né? Nada, continuava dando aula. Eu tinha 2 canais no YouTube, né? Eu tenho ainda o A Luz da Física e o antigo Matemática com Sabor, que acabou virando Matemática com Vasco Vasconcelos por conta da plataforma. Só fiz trocar o nome para poder favorecer a vendagem dos cursos e voltar o nome à tona, né? Mas eu ficava como que escondido. Porque ninguém sabia quem é Matemática com Sabor, ninguém sabia quem era a Luz da Física. Eles sabiam quem estava por trás daquilo, mas o nome não aparecia. E depois que as pessoas viam a aula, aí diziam, é o Vasco, ai que massa e tal. Mas como é que você vai querer que uma pessoa saiba se você não se mostra?
Aí, lá na casa de praia, um vizinho, que eu gosto sempre de registrar o nome dele, meu amigo Tarcísio, que também passou por vários altos e baixos na vida, de negócios e tudo, aí ele disse, eu nunca entendi por que você deixou de usar seu nome. Você, tudo bem, está na hora de Sá, parabéns, estrelinha, 2007 até 2019, né? E foi quando ele disse, cara, ninguém sabe quem é a luz da física, ninguém sabe quem é as pessoas sabem quem é Vasco Vasconcelos. E essa frase que você disse é muito parecida com aquele que ele gosta sempre de dizer, eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, ele é mais velho do que eu, né? Eu não tive a oportunidade de ser seu aluno, mas poucas mesas eu sento e as pessoas ou foram seus alunos ou conhecem, como você diz, alguém que foi seu aluno. Aí ele disse, volte, e eu disse, rapaz, mas já está muito tempo parado sem usar. E nós fizemos um lançamento, quando eu completei 32 anos de sala de aula, mandando fazer uma camisa bacana, fizemos um mega evento quando o governo autorizou a grandes reuniões, tá? Foi lá, tive um apoio muito grande durante a pandemia do Beto Sturrit, muito grande, sabe? Eu fui professor de todos os 5 filhos dele e eu não tinha onde dar aula porque não podia, na minha sala era pequena por causa do distanciamento. E me foi feita uma gentileza de me alugarem de uma forma bem simbólica os auditórios dele, de um dos prédios da ABS, que tinha capacidade para 200 pessoas, eu dava aula para 50, ou seja, muito espaçado, as pessoas 2 metros, mas assim, uma mega estrutura. E aí eu pergunto, por que é que eu tive aquele apoio? Né? Então, provavelmente por conta da história construída lá atrás, juntar os filhos e, pai, mudou alguma coisa na minha vida, chegou a hora da gente também dar a contrapartida. E essa vergonha que as pessoas têm de dizer, tô num buraco, Cara, buraco nem sempre é o fim, buraco às vezes é uma meta, né? De você chegar e dizer, rapaz, olha onde é que eu posso chegar. Sim. Então, o fim já é aqui, daqui eu não passo mais não, mas eu vou voltar para onde, porque você já conheceu o outro lado. Já aprendeu o caminho, Aprendeu o caminho, É você isso. volta. Agora, não pode querer começar por onde os outros estão terminando. Né? Tem tempo. Tem tempo, tem tecnologia, tem estudo, tem uma série de fatores que contribuem para isso. Cara, esse insight que você trouxe demonstra, e obviamente, né, os cabelos brancos ajudam, né, Vasco? O seu, viu? Mas é a Como coisa é que pode, esse rapaz tem 10 anos a menos do que eu. Cheio de cabelo branco, Cheio de cabelo branco, isso é problema. Mas é a coisa da experiência, né? Uhum. A experiência, a maturidade, ela traz pra gente um olhar diferente. A gente vê hoje uma juventude com uma ânsia e um desespero por um resultado. Não sabe mais contar, Lucas. Até 3. Para poder a coisa acontecer. Isso. Ela quer na velocidade da internet. Pronto. Quer muito rápido. E trazer isso que você traz de experiência, de olhar e dizer assim, poxa, eu já caí. E muitas vezes a experiência da queda, ela ajuda a gente, ela encaliça, né? Ela faz calos, ela traz algumas amarra. E a gente olha para esse movimento de retomada seu, quando a gente pega em outros países, né, inclusive na linha de startups hoje, eles desejam ter empreendedores, sócios, parceiros que tenham quebrado antes. Porque esse cara tem o que ensinar. Que é ensinar o que não fazer. Só que aqui no Brasil parece que é muito feio. Como né? se fosse um rótulo negativo. Né? Você quebrou uma vez, vixe, não, quebrou, vai ensinar o quê para os outros? Meu amigo, tem muito o que ensinar, porque o que esse cara viveu, nenhum livro vai ensinar. Né? Então, a gente precisa parar com esse preconceito com as pessoas que... fantasia, né? É um mundo meio fantasioso. De achar que o crescimento ele é uma linha reta, né? O crescimento não é linear e tal. Não, às vezes pode ser exponencial. Tem lá, depende de você. Sim. Depende do que você está disposto a abdicar e depende do que você está disposto a investir. Investir dinheiro só? Não.
investir tempo, investir... A palavra da minha vida é abdicação, sabe? A gente passou por esse problema, eu trabalho 2 dias em Juazeiro, né? Mas Vasco, você pediu demissão do Aritsá e continuou trabalhando num colégio tão pequeno em Juazeiro. Se você conhecesse a história da evolução, você ia entender por que é que eu estou lá. E não é tão pequeno não, né? Nem é tão pequeno. E a mesma coisa, foi uma coisa que nasceu de uma turminha de 50 alunos e hoje é uma instituição de quase 800 alunos. Sim, E exportando, é uma fábrica de resultados, sabe? Onde a cultura de estudar foi resgatada, onde não se aprovava alunos do Cariri na universidade pública, só em particular, e hoje nós temos alunos ocupando metade das vagas do Cariri, ocupando metade das vagas da UFCA, alunos do Cariri passando na UES, que era uma coisa impossível. Então, você está rodeado de pessoas que botam desafios perto de você, cara, isso aí é... Aí, por que é que eu trouxe esse tema à tona? Nós ficamos sem voos desde março para Juazeiro, né? Meu Deus do céu, a viagem de 40 minutos vai virar uma viagem de ônibus de 10 horas. Cara, eu poderia ter dito, ó, muito obrigado, bye bye, não dá mais para mim e tudo. Procurei o médico que assiste meu sono, né? Eu digo, ó, eu durmo com aquele respirador, né, para apneia. Aí eu disse, não tem como ligar no ônibus, como é que eu faço? Paz, no exterior tem assim, uma bateria, ela é muito cara, mas ela tem 10 horas de... Eu digo, opa, vamos procurar, né? Ah, mas eu não consigo dormir. Procurei o médico, olha, tem um indutor do sono que você pode tomar associado com isso, que não causa dependência. Cara, eu fui buscar a solução. Eu poderia jogar para cima tudo que foi plantado nesses 13 anos? Não podia, cara, por um momento. Então, esse derrotismo que as pessoas têm do imediato, né, dizer, problema, busque solução, cara. Busque solução. Porque, assim, ficar discutindo problema a pessoa arruma sozinho, né, se ela quiser. Mas você meio que fechar os ouvidos. Porque não aparece ninguém para dizer, cara, vai ser massa essa nova... não. Oh, meu Deus, vai passar tantas horas no ônibus, não sei o quê. Eu vou aproveitar essa sua sacada de procurar a solução, e porque eu quero dar um recado para você que está aí do outro lado, que você que tem um problema que a gente percebe acontecendo muito, que é gestor comercial que não consegue acompanhar a sua equipe bem. Porque não tem rotina, não tem processo, não sabe tocar uma reunião, não sabe fazer um feedback, não sabe quais indicadores olhar, não sabe fazer um movimento de motivação, não tem rotina de treinamento e qualificação dessa equipe. Então, se você se enxerga ou se você tem na sua equipe um gestor que está passando por isso, eu tenho um convite para fazer para você, que é a próxima turma da mentoria Prospere de gestão comercial, que vai acontecer de forma presencial aqui em Fortaleza. E se você quer fazer parte dessa turma, entre em contato no @2P Treinamentos, que é a nossa patrocinadora, e coincidentemente é a minha empresa, e a gente faz um trabalho de desenvolvimento de gestores comerciais. E a gente vai ter uma turma presencial com mais de 12 horas de conteúdo. E se você quer fazer parte, né, vai lá e manda um direct na 2P Treinamentos, assim, eu quero mais informações sobre a mentoria Prospere, e você deixa a sua vaga pré-reservada para essa turma que vem aí. E Vasco, rapaz, olha, eu vou te falar, viu? Que papo rico, e vai ter cheio de cortes já selecionados. Agora quem quer fazer uma interrupção rápida sou eu. A gente olha muito para as pessoas que dão certo, né? E chega e diz, meu Deus do céu, fulano fez isso, aquilo outro. Eu estava me lembrando, Lucas, de 2006. A gente já tinha feito um pacto meio que informal. Rapaz, não comente isso foi uma coisa tão pessoal nossa. Eu digo, mas as pessoas precisam entender por que é que algumas pessoas chegam tão longe. Quando você olha o Dr. Otto, o Dr. Otto é um mega empresário, né? Está entre as cifras mais elevadas de patrimônio do Estado, já a figura do país, né? E
Um homem ocupado daquele. Quando eu cheguei no colégio, me lembro, novembro de 2006, foi a primeira reunião que nós tivemos para a minha contratação. E aí ele, conversando, e já ia bem na terceira reunião, cara, quase 9 horas de conversa, as reuniões demoradas, sabe? Aí chegou uma hora que eu disse, assim, muito novo ainda, né? Inexperiente em alguns momentos, eu disse, nunca tinha passado por isso, né? Eu disse, sim, doutor Otto, e o senhor vai ou não vai me contratar? Aí ele disse, enquanto o homem estiver precisando ser cuidado, eu não vou falar com um profissional. Cara, ele viu que eu estava passando por um momento meio depressivo, para baixo, né? Porra, meu negócio foi por água abaixo, né? E ele disse, não, eu estou preocupado com o homem, eu quero resgatar o homem Vasco. O homem Vasco, estando firme, o profissional Vasco, se você acha que eu quero lhe contratar, quero. Por mim, você já está contratado. Eu só quero ver se eu posso usar minha história para trás para elevar seu espírito. Um homem ocupado daquele, cara. Sabe? Aí você pega e diz, tem uma palavra que você estava falando aí no treinamento e tudo, que eu carrego muito no meu dia a dia, que é a palavra acolhimento. A gente precisa saber acolher o problema do outro, não é se vitimizar, mas saber entender que nem todo dia todo mundo é 100%. Um aluno, no meu caso, será que um aluno dorme na aula porque ele quer, cara? Eu tenho 60 alunos dentro da sala, 59 grelados e um dormindo. Cara, olha para os 59, tenta entender que aquele menino pode não ter dormido bem. Então, essa coisa que às vezes o pessoal ficava, Ave Maria, você quer ser diferente? Não, é porque quando gestor, eu escutava a dor do pai, eu escutava a dor do aluno. Vinha a equipe de psicologia, né? Vinha os coordenadores, você coordenava lá o ensino fundamental, e dizia, pai, fulano está passando por isso, por aquilo, outro e tal. E olha que nem estávamos falando ainda de época de redes sociais, nem estávamos falando dessa época de ansiedade monstra, né? Não era ainda. E talvez já fosse, só ninguém sabia o que era. Sim. Né? Então, eu sempre gosto de deixar registrado isso. E a outra pessoa que também sempre me vem foi uma pessoa que deu errado e hoje deu certo, né? Que meu irmão, digamos assim, o Tom Prado, né? Lá da Itaueira. O Tom, a empresa da família, que era a Semag, numa época que o agro deu uma queda grande, na década de 90 e tudo, a empresa quebrou, cara, literalmente quebrou. Aí, quando eu vejo agora, já passaram 30 anos, nasceu a Itaueira, pagaram todas as contas da Semag junto à banco, todas. E aí eu dizia pro Tom, eu digo, Tom, cara, de onde é que tu tira tanta inspiração? Ele disse, cara, do meu pai. Meu pai não deixava a gente luxar, meu pai não deixava. Enquanto nós tivermos contas públicas para pagar, dívida, ninguém luxa de nada. E aí, cara, você tendo exemplos como esse, você não tem como ficar no buraco, cara. Você tem inspiração de todo canto. Vasco, como é que hoje está o curso Vasco? O cara que quer estudar com o Vasco hoje, o que é que ele precisa fazer? Quais são os serviços que estão disponíveis? O que é que hoje o Vasco oferece e como é que está rodando hoje? Hoje o Vasco trabalha com... O Vasco tem turmas aqui em Fortaleza, presenciais, dias de quarta e quinta, né, que é um dia de matemática, um dia de física. 2 dias em Juazeiro, quem quer presencial também no Cariri, eu estou lá toda segunda e terça. Mas hoje o meu maior negócio é o online, sabe? Que foi uma coisa que eu tive muito medo no começo. Não, isso vai prejudicar. Não. Quando você aprende a fazer, a pessoa... não tem uma pessoa que vê uma aula minha no YouTube, entende? Então, por que ela não pode ver um curso completo? O diferencial está na sua didática, na forma de acolher a dúvida da pessoa, de não subestimar aquele nível que ele está. Ser professor de quem já sabe não precisa. Você tem que ser professor transformador. Por isso que eu digo sempre que eu gosto de diferenciar o professor do educador. Então, hoje, a minha maior meta é chegar de forma nacional. Para isso, é o maior legado que eu gostaria de deixar. E,
Cara, tu acredita que eu tinha vergonha quando as pessoas chegavam e diziam: sua didática foi a melhor didática que eu já vi de matemática e física no país. E aí eu dizia: como é que pode ser no país, se eu nunca saí para outras cidades, nem outros estados dessa forma? Ele disse: você não, mas eu já. Às vezes um diretor de escola, às vezes um... Aí ele disse: invista nisso. Você... E aquilo, cara, me deixava meio preso, sabe? E não sei se você já observou, as pessoas elas têm vergonha de ser elogiadas. Síndrome do impostor, né? Meu amigo. Do que você... Cara, é bom, se você é bom, sou bom. Eu não preciso ficar também com exibicionismo. Mas eu tenho vergonha de fazer bem feito. Isso, né? Mas isso é uma cultura nossa, né? É uma cultura nossa aqui do nosso país. É onde, se você falar que você faz algo bem, né? A história de que você tá se gabando, você tá se achando melhor, tá por cima dos outros, não. E se a gente for em diversos outros países, você vai encontrar, quando você pega obras, quando você pega livros de autores desses conteúdos de empreendedorismo, de negócios, de liderança, de vendas, se você faz algo bem, você não precisa ter vergonha de dizer que faz aquilo bem. Isso é uma cultura que a gente tem aqui, a síndrome de vira-lata que o brasileiro tem muitas vezes, e essa questão do impostor, de você dizer assim, você não reconhecer o talento, o valor. E aí eu percebo muito isso quando eu converso com alguns colegas de atuação nessa linha de consultoria, de treinamento, gente que tem medo e vergonha de cobrar, né? O valor que pode ser cobrado por aquele serviço. Eu não sei se isso cabe aqui, depois você me diz, se você quiser fazer o corte, você corta. Mas, por exemplo, quando você vê um monte de pessoas que fazem bem feito aquelas coisas e elas publicam e tal, por exemplo, eu tenho a maior curiosidade do mundo de conhecer a cúpula. Você acredita? Sim. De tanto que eu vejo vocês ali naquele debate e tal, às vezes eu sinto falta de conversar coisa séria, sabe? Conversar de estar em ambiente de... Por que a educação não é um negócio? Sim. É um negócio. Eu pago minha vida toda da educação. É um negócio, como é de um médico e tudo. É diferente você chegar e dizer: mensalidade é só um comércio, faço só pelo dinheiro. Não. Mas eu trabalho para ganhar dinheiro, eu trabalho para dar certo. E sempre coloco sarrafos cada vez mais elevados, né? Eu conto muito na sala de aula para os alunos que você sabe de como nós fomos criados na nossa família, né? Mas quando eu tinha 14 anos, mais ou menos, eu estava no colégio militar, fui o primeiro da nossa família, né, que entrou lá. Hoje já tem bem 10 dos nossos Vieiras que já estudaram no colégio militar. E eu digo muito para os meus alunos que chegavam para mim, meus amigos, tinham um poder aquisitivo bem mais elevado do que o nosso, aí dizia: ano que vem a gente faz 15 anos. Você vai para a Disney por qual agência? Aí eu fui inocentemente perguntar ao papai: papai, eu vou para a Disney por qual agência? Aí ele disse: meu filho, põe lá que você quiser. Aí eu disse: ele disse: porque você vai por sua conta. E aí eu digo: mas e o que é que eu vou dizer para os meus amigos quando eles perguntarem? Ele disse: você tem que dar satisfação para alguém? Ele disse: filho, você come bem, você mora bem, você estuda bem, você tem tudo para dar certo. Para você ir para a Disney quantas vezes você quiser, depois que você começar a ganhar seu dinheiro. Aí foi a mesma coisa nos 17 anos. Ano que vem eu entrar na faculdade, vou ganhar o carro, e inocentemente fui perguntar, né? Ao papai: no ritmo de aula que você vai aí dando, já você compra seu carro. Então, cara, você receber sempre estímulos e credibilidade de que você pode ir, mas por quê? Isso é uma das coisas que eu mais admiro na nossa família, é isso, da nossa autenticidade, sabe, cara? Veja, as pessoas gostam de andar com a gente, né? Eu me encontrei com o Lucianinho, teu irmão, não posso falar Lucianinho, Coronel Souza Filho do Coronel, lá em Orlando, agora em janeiro. Cara, para eu arranjar uma brecha no horário do Lucianinho foi difícil. Por quê? Os amigos que moravam lá e tudo, todo mundo queria o cara toda hora. Aí eu digo: pô, você foi criado para ser autêntico e para quem
quem é que vai ficar perto de você? Quem gosta de você. Você ficar implorando amizade, implorando querer bem, que conversa é essa? Não tem tempo não. Só se vive uma vez. Volta pro teu roteiro que eu falo demais. Mas ambiência vai fazer toda a diferença sempre, né? Você tinha falado sobre, às vezes eu sinto falta de falar sobre coisas sérias, estar em diversos ambientes. Então, isso foi um movimento que eu comecei a construir na pandemia, na verdade, principalmente no surgimento da 2P Treinamentos em 2020, e eu entendi que para 2P crescer, eu precisava, eu fui CLT a minha vida inteira. E se eu contra as críticas. E aí, os rótulos, né? Fulano agora quer ser isso, quer ser rico. Quero. E Fulano só quer ser rico. Não, eu não quero ser rico, não. Eu vou ser rico, tá entendendo? E eu passei a minha vida toda sendo CLT. E de repente eu tinha uma empresa. E para eu ter uma empresa, eu preciso. E que prestava serviço para empresários. Então eu precisava estar onde o meu cliente estava. Então, para eu estar onde o meu cliente está, eu preciso mudar os meus ambientes. E eu fui muito intencional nesse movimento de estar participando de masterminds, como foi o período que eu passei no Cúpula, de estar na CDL Jovem, de estar hoje na ADVB, no BNI, mas entender que o ambiente muda a pessoa. Eu me lembro, Lucas, quando o Tom me chamou, o curso Vasco. 20 alunos, 1990 ou 91, poucos alunos, comecei com muitos poucos alunos. Aí o Tom disse, você vai entrar na AGE. Aí eu disse, na AGE? Vai. Eu disse, cara, só tem herdeiro de mega empresa aí. Ele disse, a sua você construiu. Você vai pra AGE. Entrou? Entrei. E passei um tempão na AGE, né? Onde conheci o Fred, conheci uma galera toda, a Aline, muita gente legal. Excelente. E aí eu dizia, cara, é porque são apenas realidades diferentes, mas alguns estão tocando com muita maestria alguma coisa. Eu acho fantástico quem recebe e sabe multiplicar, sabe? Mas eu também acho muito fantástico quem partiu do nada e fez acontecer. O tamanho está muito mais dentro da nossa cabeça do que no visual. Perfeito. Né? É isso aí. Vasco, vamos fazer umas perguntas mais difíceis aqui. Bora. Vamos lá. Tratar da parte desconfortável aqui da coisa. Você já teve que demitir alguém bom por motivos que não podia contar? Sim. Sim? Sim. Como foi essa experiência para você? Paz na cabeça, sabe? E assim, muita força, sabe? Muita oração para lidar com a crítica, né? Porque tem uma... Eu vou esperar para ver se isso vai acontecer, eu comento já essa frase. Mas paz, eu acho que se você está em paz, com a certeza, você não precisa justificar, você sabe o que é que lhe incomoda. Quem calça o sapato é você, quem faz a gestão daquele grupo é você, então você sabe onde dói. Então, eu não posso querer que a pessoa veja aquilo que eu vi, entendeu? Como uma defesa. Não, você confia em mim? Então confie na minha decisão. Ponto. Vasco, qual foi a decisão mais cara que você já tomou? Demorar a retomar meu nome. Demorar a retomar o nome Curso Vasco Vasconcelos, sabe? Eu acho que eu perdi 4 anos da minha vida entre 14 anos da minha vida entre o fim do colégio. Eu tinha que ter compreendido que fechou um dos segmentos, fechou o colégio, e não o curso básico. E o papai era um cara muito sábio, Lucas. Nunca teve nada de empreendimento, né? Seu tio. Mas, cara, era uma sapiência o papai. Ele chegava e dizia, filho, quando é que você vai entender de que você é o Vasco? Você pode estar rodeado de várias pessoas, mas quando chega lá, é o Vasco, o nome do colégio era colégio, Vasco, o nome do curso é curso Vasco, e você não queria colocar esse nome. E eu dizia, coloque porque as pessoas conhecem, é o professor Vasco.
aguentar brincadeira com o time, né? De não sei o quê, Sim, curso de segunda, porque o Vasco é vice e tal. Mas, cara, é uma pessoa que nunca teve nenhum negócio, foi sempre funcionário público. E ter essa. O papai teve muitas sacações. Teve uma, Lucas, que não tem muito a ver com o nosso papo, mas ao mesmo tempo tem. Tinha uma frase que era: pessoas gostam de pessoas. Sabe? E aí eu vendo a abrangência disso, isso envolve religião, isso envolve conceitos políticos, envolve várias naturezas, tá? Porque eu não sei qual é o termo certo para você chegar, eu tenho medo de usar o termo errado, mas de opções, de gênero, de tudo, sabe? Então, uma pessoa que faleceu aos 93 anos com a cabeça dessa, cara. sim. É muito Deus, né? Qual foi o melhor conselho que você recebeu do tio Vasco? Do papai, meu filho, você é gigante. Sabe, quando eu fui anunciar para ele, para a mamãe, que foram as primeiras pessoas que eu contei, de que o colégio ia fechar, depois de ter comunicado aos meus sócios a decisão e tudo, a mamãe chorou muito e o papai pegou e disse: meu filho, você vai viver. Agora você vai viver. E, Lucas, eu não tinha tempo para viajar, eu não tinha para nada. Outro dia fui fazer o levantamento de quantos países eu conheci, de quantas viagens eu pude fazer com minhas filhas, com minha família toda, depois. Então, eu tinha um negócio, esse negócio não era tão rentável quanto eu imaginava, e depois eu, como CLT e continuei com o curso Vasco, passei a ter um resultado muito maior do que antes, né? Então, era muito mais o orgulho do nome, né? Mas o papai disse: meu filho, você é gigante, era a cara dele. Muito bem. Você já foi o vilão na história de alguém no mercado, Vasco? Você já ouviu essa frase? Pronto, ela apareceu. A melhor maneira de se sorrir, de voltar a sorrir, é arranjar em quem botar a culpa. Você já tinha ouvido essa frase? Rapaz, você volta a sorrir muito fácil. Então, você que é vilão, provavelmente você está sendo o motivo de alguém voltar a sorrir. É desculpa, né? E assim, entre princípios e aparência, eu fico com princípios, cara. Sabe? Então, não tem como, cara. Tem o bem e tem o mal. E assim, a leitura tá do lado de quem sofre, de quem perde. Sei lá, uma pessoa chega e julga alguém sem saber o outro lado, então eu tenho certeza que isso daí todos nós já fomos vilões na vida de alguém, porque nós já fomos a desculpa de alguém. Agora, minha consciência é muito tranquila de que as decisões são sempre muito pensadas. Eu sou meio japonês nesse aspecto. Eu penso, raciocínio, causas, consequências. Isso eu aguento aquela pancada, sabe? Mas se aquilo vai me trazer paz, eu nem hesito. Sabe? Muito bom, cara. Vasco, se você pudesse fazer uma indicação de um livro, um filme ou uma série para os nossos empresários, empreendedores que estão do outro lado, e pode ser ou de negócios ou da sua vida pessoal, o que foi que lhe impactou? Uma série que me marcou muito foi o Merli. Acho que muita gente deve ter assistido. É um professor de filosofia. Vale a pena, é uma série curta. Merli? Merli, é. Muito boa, sabe? Onde ele é um professor de filosofia, totalmente fora da curva, mas ele mostra uma leitura de quem sabe resgatar pessoas, sabe? E eu acho que ele lá, o mote era educação, mas eu acho que isso vale para qualquer ramo da vida. E eu tinha deixado aqui até a imagem, porque eu não me lembrava o nome todo da autora, mas um belo dia eu estava numa reunião de amigos, aí uma amiga muito querida, a Melissa Dalólio Cabral, ela chegou e disse: rapaz, leia o livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Aí eu disse: Deus me livre, sabe? Aí ela disse, ela é muito religiosa, e ela disse: não, leia. E aí eu fui ler. A autora se chama Ana Cláudia Quintana Arantes. E aí agora, no meu aniversário, foi agora recente, eu ganhei o Histórias Lindas de Morrer. Ela é uma médica que trabalhava com cuidados paliativos. E, cara,
não vou dar spoiler não, mas leia. Leia que você começa a olhar para a vida e para os problemas com mais naturalidade. E você às vezes até dizer, meu Deus, como meu problema é pequeno. Sabe? Eu acho que a gente precisa desse tipo de automotivação, sabe? Hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, uma pessoa que eu quero muito bem escreveu para mim, Lucas, o seguinte, ela dizia, fulano vive publicando coisa de autoajuda e tal, e tal, e tal. Aí eu disse, eu acho massa. Ela, mas isso é meio careta. Aí eu disse, se você viver, não. Se você usar aquilo só como conquistar seguidores, sim. Mas as pessoas que também nos rodeiam, elas sabem se a gente vive aquilo ou se a gente só... Eu acho legal você chegar e dizer, por exemplo, eu cheguei agora de manhã de viagem, né? Quando eu cheguei, eu estava muito cansado. Essa noite apareceu um cristão dentro do ônibus, um senhor de idade que cismou de assistir uns vídeos de futebol às alturas dentro do ônibus. E ele tinha problema auditivo, cara. Então ele estava no volume mais alto porque ele não escutava. E aí uma pessoa reclamava e outra eu não consegui dormir. Aí quando eu cheguei, eu disse, mas meu Deus, tanta gente espera assim, como eu tinha o Bom Dia da Fazendinha dia de sexta-feira, quando eu ia para admissar, né? Cara, aquilo ali tinha 5.000 curtidas, cara, que loucura. Tá? Aí da mesma forma que tinha aquele Bom Dia da Fazendinha, eu vejo que as pessoas esperam, meus seguidores, para ver @VascoVV, não deixe de me seguir. Eu colocando que cheguei bem, né, da viagem. E aí eu ia colocando, cara, sem querer, eu ia colocando, um cristão não deixou eu dormir. Aí eu disse, ei, não, peraí, a viagem foi segura. Né? Cheguei Cheio bem, de buraco e tal. Sim. Vou já participar de uma coisa que eu espero há não sei quanto tempo, né? Vamos para casa fazer a barba. Não deu tempo de cortar o cabelo porque você não deixou. Mas vamos fazer a barba, tomar um banho, levanta esse astral e tal. Então, a autoajuda, digamos assim, que você vivencia, eu acho ela totalmente salutar. Sei que muita gente vai criticar isso, mas você posta frases de efeito. Eu acredito nelas. Agora, eu só posto o que eu acredito. Eu não vou postar alguma coisa para agradar A, B ou C ou D. Perfeito, cara. Vasco, pergunta final do podcast. Você é um cara que inspira, vive isso todos os dias, né? Toda semana tá lá, lidando com um público que precisa desse movimento, que é a galera que está no nível de tensão absurda, se preparando para uma transição de vida, que é num momento em que os hormônios estão em alta. Mas se você pudesse impactar, né? Soubesse que a mensagem que você vai mandar vai chegar aos celulares dos 8 bilhões de pessoas do mundo, o que é que você diria para elas em 1 minuto? Qual seria o story para chegar de legado do Vasco para todo mundo? Ai, Lucas, eu vou amarrar a minha vida. Tem uma hashtag que eu uso para tudo que eu falo. E o pessoal pensa que eu estou falando só de educação. Mas educação é coisa séria. A gente que trabalha como pai, quando eu coloquei na minha biografia, no meu resumo ali, né, de que uma das coisas que mais me encanta é ser pai, é porque você vê a pluralidade, cara. São 3 pessoas que vieram da mesma mãe, do mesmo pai, e são completamente diferentes. Então, por que o filho do outro também não pode ser, né? Então, na minha vida pessoal, eu acho que uma das coisas que mais deve ser posto em prática no meu caso, que trabalho com educação, é que não se brinca com isso, sabe? Não se brinca com isso. A gente tem que perder o medo de dizer a verdade. Esses meninos, eles gostam muito de ouvir coisas que agradam. E, às vezes, você chegar e dizer, olha, você não está preparado ainda, mas você vai chegar lá. E olhar isso não como uma coisa negativa, mas como uma coisa positiva. Você estabelecer um marco. As pessoas não traçam mais marcos para atingir. Elas juntam tudo. Sabe aquela pessoa que contraiu um empréstimo e esse empréstimo você combinou de pagar, não, eu quero pagar daqui a tantos meses, mas você já está com dinheiro e não paga? Por que tá entendendo? Não, porque senão eu vou deixar de fazer isso, aquilo outro. Não, ali faz parte da sua educação financeira, ali faz parte do exemplo que você dá para os seus filhos, sabe? Então, em tudo, eu acho que se a gente, em casa,
fizer o que a gente diz, meu irmão... Bom demais. Tá? Eu acho fantástico. Eu sou meio suspeito para falar, porque você é meu primo, né? Mas, cara, eu acho fantástico quem mostra a família. Fantástico. Quando tu pega ali o Tomás, quando tu pega ali o Joãozinho, quando tu pega a Maria Liz, Cauã, todo mundo, a Alessandra e tal, e tá aqui, minha fonte de felicidade é essa daqui e tal, sabe? Eu acho que a gente afasta até os maus olhados, sabe, da gente, que eu acredito nisso, eu acredito que tem gente que quer roubar nossa energia. Sim. Mas é isso. É o porquê, né? Tem que estar claro, tem que estar explícito. Cara, que alegria, tá? Que alegria que foi bater esse papo com você. Comecei o episódio falando, né, que foi o meu primeiro patrão, e até dando um depoimento para vocês entenderem um pouco desse bastidor. O ano era 2003 e quem foi pedir emprego para o Vasco foi a minha mãe. Minha mãe foi lá e disse: Vasco, pelo amor de Deus, consiga um trabalho para o Lucas. E aí, na época, eu estava fazendo faculdade de História e eu entrei lá para dar aula no projeto Cultura Cearense. E passei por 3 escolas de rede privada, e das 3 escolas, sem dúvida, foi a escola na qual eu mais cresci profissionalmente, mais aprendi e mais vivi tudo que eu acredito e levo até hoje pedagogicamente para os meus clientes, né? Se hoje o nome da minha empresa é Pessoas Primeiro, eu aprendi lá atrás, né? No cuidado com o ser humano, no entender as individualidades, as particularidades, numa escola que poderia ter sido grande, mas escolheu uma proposta pedagógica pequena, né, de ser pequena, de optar ser pequena para não fugir da personalização da entrega. E eu sou muito grato a tudo isso que eu vivi. Eu estava procurando aqui, Lucas, e achei alguém não precisa, alguém, quando o colégio fechou, né? Bom, foi uma dos meus contratantes, um dos 7. Eles, rapaz, vocês davam muito trabalho. Aí eu disse, em que aspecto? Cara, vocês pareciam que eram maiores do que o que vocês eram. Vocês incomodavam demais, com resultados expressivos demais. A história de você não se preocupar com a quantidade, mas com o percentual de pessoas felizes que você... Então era uma meta da gente, né? Ainda hoje eu encontro os alunos, foi a melhor escola que eu já estudei na minha vida, foi o melhor canto, me resgataram, me transformaram. Cara, isso tem coisa mais satisfatória, né? É isso. Aí sim. Aí sim. E cada convidado sai daqui com uma lembrança, e eu fico muito feliz de lhe dar essa lembrança. Ela representa muito do que a gente acredita. Vai para aqui, minha mesa de trabalho, porque eu tenho uma opa, personalizada, rapaz. Negócio. Aí sim, viu? Lucas, muito obrigado pelo convite. Cara. Tô assim, essa etapa da vida tá cumprida, viu? Porque eu tinha muita vontade de estar junto de uma pessoa que vocês brincam muito lá na família, né? Por eu ser o primo homem mais velho. Inspira, taranã. Cara, vocês são muito inspiradores, sabe? O Pedro Filho que brilha lá em Brasília, no direito dele. O Souza Filho, Souza Filho, traçando aquela carreira linda lá dentro do Exército. Nossos primos que trabalham em grandes empresas, Cara, nossa família é inspiradora, tá? A família aí sim, né? E nós não somos oriundos de todos os filhos, né? Nós tivemos uma grande empreendedora que foi nossa avó, né? Nosso avô. Então, obviamente que para o tempo deles era outra realidade de organização empresarial, mas sempre empreendedores, né? E que bom que a gente soube aproveitar essas oportunidades. Eu sou filho de uma vendedora, ainda vou trazer ela aqui para a gente bater esse papo aqui. Aí sim. Vasco, como é que o pessoal faz para te achar nas redes sociais? No meu Instagram, @VascoVV, ou no Instagram do curso, @curso Vasco Vasconcelos. Conto demais com o apoio, todos os seguidores, sempre tem material de muita qualidade e o pessoal quiser fazer matrícula agora no meio do ano, pode, né? Pode, tem o segundo semestre vindo aí pela frente. E assim,
Me disseram uma vez, quando eu disse que ia reduzir carga horária, que eu estava perto de me aposentar. Eu disse, cara, vocês vão ter que esperar um bocado. Eu só vou quando acabar os cabelos. Eles não caem, então ainda demora. Obrigado, Beleza, Lucas. Valeu, Vasco. Gente, eu sou Lucas Vieira, você me segue no @lucasvieira2p. Você pode seguir também os nossos patrocinadores. Se você precisa de solução em tecnologia e solução de computação nas nuvens, backup, antivírus, enfim, tudo que é de solução de computação nas nuvens, fala com o time da Golden Cloud Technology. Temos a Manu que faz, agora dos bastidores a gente vai comer o nosso pudim aqui, tá certo? A gente tem aqui o apoio da HubX Studio e segue o nosso canal de cortes no Instagram, @isim_podcast. Se inscreve no nosso canal no YouTube, a gente também tá no Spotify. Não esquece de deixar o teu like e compartilhar esse episódio com todo mundo que você quer ver crescer, seja na sua carreira profissional, seja nos negócios. E fica com a gente, toda terça-feira tem um episódio novo aqui, a partir das 20 horas. Fica com a gente, vamos crescer junto, vamos pra cima. Aí sim, podcast.